Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou aqui o texto base desse primeiro projeto de lei complementar do pacote de cortes de gastos do governo federal. Junto às quatro propostas, juntas, elas podem aí gerar uma economia de mais de 370 bilhões de reais até 2030. E o deputado Átila Lira Filho, ele teve essa primeira missão, conseguiu a aprovação do texto, mas ainda faltam destaques, que são mudanças ao texto que foram apresentados, esses destaques pela oposição. Deputado, boa tarde, obrigado pela entrevista. O senhor está com uma sensação de dever cumprido ou esses destaques ainda vão exigir muito do senhor? E o texto ele foi desidratado? Porque esse era o temor do ministro da Fazenda e do presidente Lula. Boa tarde. Não, eu me sinto com dever cumprido. Primeiro, uma gratidão ao meu partido, né, pela designação dessa relatoria, uma das relatorias mais importantes que a Câmara teve nessa legislatura toda. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho. Foi muito trabalho, muito diálogo, muita responsabilidade, mas a gente se sente com o dever cumprido. Nós dialogamos com todas as bancadas, dialogamos com a Fazenda, dialogamos com a oposição, com os grupos partidários, com a sociedade, com poderes, né? Mas nós conseguimos, assim, não teve essa desidratação que se fala. Claro, o projeto veio aquém do que poderia ter vindo, né? Deveria ter tido corte de gastos efetivos já em 2025, mas só no que a gente já colocou no nosso relatório, onde a gente vai limitar o aumento de gastos no ano que vem, principalmente relacionados a gastos pessoal da União, que é grande uma fatia dos gastos públicos. Eu acho que já foi uma vitória. Então, tanto os benefícios sociais, a limitação do teto fiscal, na verdade, a gente pegou a regra do teto fiscal, que nós aprovamos em 2023, e trouxemos para gastos de benefícios sociais e gastos que foram de pagamento da União, além de utilização de saldos de fundo superávit e outros ajustes, não tenha dúvida que vai ajudar o país a cortar gastos, a economizar, gastar menos. Com isso, a gente sinaliza para a economia, para o mercado, para a economia mundial, que o Brasil tem sim responsabilidade. Então, acho que o Congresso, a Câmara dos Deputados, fez seu papel, e eu me sinto muito orgulhoso de ter liderado esse processo e ter relatado essa matéria. Agora, deputado, ainda falta um destaque que pode atrapalhar os planos do governo da recriação do seguro DPVAT, que é para pessoas que sofrem acidente de trânsito. O senhor acredita que o governo vai ser derrotado nesse ponto? Esse ponto é um ponto que envolve demanda popular. Essa matéria nós já foi extinta no governo Bolsonaro, mas ano passado o parlamento, a pedido do governo do presidente Lula, voltou o DPVAT. Ocorre que o DPVAT assim, é um assunto que muita gente está falando. Ele é um imposto, o tributo ou taxa que é cobrada pelos estados, mas é repassada pela União. Assim, o estado que tem que implementar, mas não fica com nenhuma fatia. Então, assim, o que está acontecendo? Os estados, os 26 estados e o Distrito Federal, não estão com interesse de implementar o DPVAT, porque causa um custo político, né? E eles não vão ficar com uma fatia dessa arrecadação. Só quem fica é a seguradora e uma parte do governo federal. Então, pelo que eu andei discutindo com a Fazenda, hoje não há muito interesse nem do governo e nem dos governos estaduais. Então, assim, essa matéria era para a gente ter incluído no texto, a gente negociou isso, mas o governo se arrependeu, preferiu retirar isso, não sei qual motivo ainda, a gente vai discutir isso, mas o certo é que a oposição colocou o destaque, e aí nós vamos disputar isso em plenário. Dos três destaques, eu acho que esse DPVAT, eu acho que pode ser que consiga manter e realmente excluir e revogar o DPVAT definitivamente do país. Que vai contra o desejo do governo. Mas, como o deputado bem falou, é um acordo que foi feito até com a oposição, dizendo a oposição que foi feito esse acordo não foi cumprido. Agora, deputado, semana passada o senhor falou também em entrevista exclusiva que o Congresso deveria dar essa contribuição com o bloqueio e contingenciamento das emendas. O senhor colocou no texto, como também falou para a gente aqui em entrevista exclusiva, mas também corre o risco de cair hoje à tarde, ou seja, não vai ter nem bloqueio, nem contingenciamento das emendas parlamentares? Não, eu acredito que nosso texto, nosso relatório, que foi fruto de um diálogo, um acordo, começou desde a regulamentação das emendas, daquele conflito judiciário, executivo e legislativo, em relação ao orçamento. Então, foi discutido esse assunto, em relação à possibilidade do contingenciamento, caso de déficit primário,
ou bloqueio no caso de aumento de gastos públicos obrigatórios. Então, assim, isso é fruto de um acordo, de um diálogo. Então, eu acredito que o parlamento vai ser responsável, os líderes partidários. Eu sei que parlamentar, no fundo, não quer mexer nas suas emendas, mas se o país tem problema de arrecadação, frustra a arrecadação, é necessário ter um contingenciamento. Eu não acho justo, se contingencia a educação, não contingenciar as emendas. Então, eu vou lutar, vou defender, para que, se houver contingenciamento de verbas da União, na educação, na saúde, em qualquer lugar que seja um contingenciamento de toda a verba do país, inclusive as emendas. Olha aí, o deputado desafiando ali, inclusive, partidos que estão próximos ao PP, né? Que esse destaque é apresentado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ari, você tem alguma pergunta do estúdio? Gosto de agradecer a presença do deputado conosco. Eu queria que ele comentasse também, que a imprensa nacional tem destacado bastante, sobre o corte de incentivo tributário ao setor do esporte, que ele tratou disso no relatório dele. Que ele explicasse para a audiência. O Ari está perguntando, está agradecendo e perguntando sobre o corte no setor do esporte, que tem um incentivo, né, porque o seu projeto de lei complementar ele trata exatamente sobre a redução dessas compensações tributárias e tem também para o setor do esporte. Você pode explicar para a gente? Aí, vem, vamos lá. Meu projeto, nosso relatório, o projeto Guimarães, que eu relator, ele trata, no caso do país estiver em déficit que não possa ser feito novas concessões de benefícios tributários, prorrogações de benefícios tributários e ampliação de benefícios tributários. A lei do esporte, ela está em vigência, ela não vai ser afetada. Em 2027, ela precisa ser renovada, mas isso será discutido no final de 2026. Eu não tenho dúvida que nós aprovaremos uma lei para permanecer o esporte, a lei de incentivo do esporte. Em nenhum momento nosso intuito foi cancelar ou não. O nosso intuito é o seguinte: que em período de déficit não pode ter uma lei nova concedendo benefícios para qualquer tipo de segmento, benefício tributário. Olha, se a gente não está tendo uma boa arrecadação, se a gente não está conseguindo pagar as coisas, como é que a gente vai dar benefícios novos? Né? Então, assim, no nosso texto, a gente está preservando benefícios já existentes. Então, em nenhum momento vai ter prejuízo em relação a isso. Ari, antes que nosso tempo acabe, eu tenho que fazer essa pergunta. Acabei de ficar sabendo aqui nos corredores do Congresso que Arthur Lira pode sim ser um ministro do governo Lula. Qual a sua opinião sobre isso? E o PP vai entrar com tudo na base do governo? Olha, o PP, o progressista, todo governo, ele tem o seu papel importante. Foi assim no Michel Temer, foi assim no presidente Lula lá atrás, foi no Michel Temer, deu governabilidade ao governo Bolsonaro, e agora, ao longo desses 2 anos, né, o progressismo foi fundamental na aprovação de matérias importantes. Só eu mesmo, como relator, eu aprovei a Mobilidade Verde, que era o maior projeto de industrialização do país, projeto do ministro Alckmin. Aprovei agora o Pacto Fiscal, fui relator, e aprovei o primeiro ato do Pacto Fiscal do país nesse ano, foi um relator progressista, e nós aprovamos a reforma tributária liderada pelo presidente Arthur Lira. Então, todos os principais projetos estruturantes para a economia do nosso país, nosso partido participou e colaborou com o governo Lula. Né? O nosso partido tem um ministério no esporte, mas a gente faz, o nosso partido, ele faz oposição porque nosso presidente nacional tem um posicionamento muito claro. Né? Mas assim, a gente sempre apoiou o partido, o presidente Lula, em aprovações importantes. Mas isso não quer dizer que a gente faça parte do governo diretamente. Esse foi uma escolha livre do presidente, e porque na nosso partido, na base parlamentar, existem parlamentares que acompanham o governo, então foi um acordo de parlamento, não foi acordo de partido. Só que existe esse diálogo, existe uma intenção do presidente Lula de que o progressista faça parte, mas de uma forma mais oficializada, faça parte de uma forma mais incisiva do governo. Existe esse diálogo, mas não existe nada concreto, né? E não existe ainda nem convite. Você é contra ou a favor? Tá que nem quiabo, Ari. Não, eu acho que eu acho que o papel que o progressista faz hoje pela governabilidade, eu acho que é fundamental. Em relação a fazer parte ou não, diretamente, oficialmente, é uma coisa que não pode ser decidida assim, tem que analisar, ver os prós e os contras. No Piauí nós fazemos parte da oposição, como é que nós vamos ficar, enfim, tem que ser ouvido os parlamentares, temos 51 parlamentares federais,
temos 8 senadores, eu acho que uma decisão dessa tem que ser uma decisão conjunta, né? E tem que saber também o posicionamento do presidente. Ari, ele não negou. Sem dúvida, não. O deputado federal Átila Filho, nem uma pergunta, só repasse a ele, agradeça a participação dele, que o nosso tempo realmente está chegando ao fim, que eu acho que ele não foi escolhido pelo presidente Arthur Lira, pelo partido dele, à toa não, é porque ele tem uma capacidade de diálogo com o governo Lula que outros integrantes não têm. Então eu acho que ele é uma ponte, ele construiu uma ponte aí sólida com o governo Lula. Você não acha não, Rani? Eu tenho certeza. O Ari está falando, deputado, que o senhor foi escolhido como relator desses projetos, não foi à toa, mas porque tem uma fonte com o governo Lula. Então, isso já é um indicativo. Obrigada, deputado, pela entrevista. Obrigado, Ari. Um grande abraço. Ari, volto com você até já no Agora Brasil.